sou a Malu Molina, eu tenho 27 anos, sou paulistana da Vila Mazei, zona norte de São Paulo, e eu sou cientista política pela FESP-SP, que é a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade. E eu escolhi esse curso para dar uma resposta às desigualdades que eu sempre vivi na pele, que eu só fui entender que era um problema social, político e econômico quando eu saí da minha comunidade pela primeira vez. E vi que não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto os colegas da minha comunidade se esforçassem, não tinha oportunidades para todo mundo. A desigualdade, ela não era um problema individual. E não estava escrito em nenhum lugar que a gente não podia tentar fazer as coisas de um jeito diferente. E por isso, dos meus 18 para os 19 anos, naquela época eu era aluna bolsista na faculdade de moda, primeiro curso que eu fiz. Eu trabalhava como vendedora de roupas na Galeria do Rock, em uma loja lá no subsolo. E aí naquela época eu decidi que nada mais daquilo que eu fazia sentido para mim e que o meu propósito era estar na política. E aí eu desafiei a tudo e a todos, porque em nenhum momento ninguém me apoiou e falou: nossa, você quer ser política, é isso aí, tá certa, vai lá, vai que é sua. Não, falaram que eu era maluca, que eu não tinha a menor chance, perguntaram se eu era filha de algum político, se eu tinha envolvimento com alguém, porque se eu não tivesse, não tinha chance nenhuma. Falaram que você é mulher, você é jovem, tem que casar primeiro. Se você for pra política, você vai ter que se vestir igual uma senhora. Eu escutei os maiores absurdos que vocês possam pensar, inclusive até da minha própria família. Eu lembro do meu pai, da minha mãe falando: você tá louca? Eu não criei filho para ser bandido, não. Porque, infelizmente, é essa visão que a gente tem da política. Quem tá na ponta tem essa visão da política. E toda essa chuva de negatividade só me fez pensar: poxa, se tá todo mundo pensando isso, é por isso mesmo que a política tem que mudar. E a gente não pode desistir, tem que fazer alguma coisa para tentar mudar as coisas do jeito que estão. E aí eu pesquisei bastante para tentar entender e descobrir qual seria o meu caminho para ocupar o meu lugar na política, para trabalhar, para estudar com isso. E de fato, como eu trabalhava de segunda a segunda, trabalhava em loja, trabalhava de fim de semana e ralava muito para conseguir fazer faculdade, para fazer os trabalhos da faculdade, aí eu falei: o que eu vou fazer, né, para dar essa virada? E aí depois de pesquisar muito eu falei: acho que a única saída para mim é o que de fato mudou minha visão de mundo, o que mudou minha vida, que é a educação. E aí eu descobri a FESP-SP, que é onde eu me formei, que eu falei pra vocês, e aí eu fui fazer a faculdade. E foi aí que começaram a se abrir oportunidades dentro da área política para que eu começasse o meu ativismo. Então, de lá para cá, eu já fui eleita conselheira participativa na minha região, na subprefeitura de Santana, Tucuruvi e Mandaqui. Eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, já fundei 2 projetos sociais, o Pelas Vidas de São Paulo e o Somos EN. Liderei uma campanha que regulamentou a lei de auxílio hospedagem para mulheres vítimas de violência, que é a campanha Segura em Casa. Faço parte de diversos movimentos de renovação política, Acredito, Vamos Juntas, Renova BR, RAPS. E em 2018 eu me candidatei pela primeira vez. Eu pensei muito e falei: por que não? Mais uma vez, e fui candidata a deputada estadual. Naquela época, sem apoio nenhum do partido, sem recurso nenhum e sem experiência nenhuma. Uma campanha só com voluntariado, a gente conseguiu quase 18 mil votos. E desde então, a minha última experiência antes de ser candidata novamente foi como coordenadora no gabinete da deputada federal Tabata Amaral. E trabalhar com ela durante esses 2 anos só me fez ter certeza daquilo que eu sempre acreditei, que dá sim para fazer política de um jeito diferente. Fazer política com ética, sem extremismo, com diálogo, com muita coragem, baseada em evidências científicas, porque só assim é o caminho para a gente conseguir construir de fato um Estado que seja eficiente, capaz de promover o bem-estar social com igualdade de oportunidades que a gente ainda não conseguiu alcançar. E essa é uma das principais lutas do nosso tempo, do nosso século. E isso só vai ser feito quando todo mundo se unir suas forças para entregar esse Estado de fato mais eficiente. Uma democracia que deixa de ser analógica para ser 5.0, que ela decida melhor e mais rápido, na velocidade dos nossos problemas. E isso só vai acontecer quando mais mulheres, mais jovens, mais periféricos, mais negros, mais LGBT, toda a diversidade mesmo do Brasil, estiver ocupando a política.
Porque fazer política é exercer o seu direito de sonhar. Porque é pela política que a gente tem as ferramentas para construir um mundo melhor. E que tipo de mundo a gente está construindo hoje quando essas ferramentas são negadas para a grande maioria da população? Negadas porque falta a igualdade de oportunidades. E em São Paulo, se você mora na periferia, você está no mínimo 9 vezes mais atrasado do que quem está nas regiões centrais para ter acesso a uma oportunidade de emprego. Esse é o tamanho do nosso abismo. E enquanto não tiver igualdade de oportunidades, a gente não vai ter desenvolvimento social, econômico e não vai viver na cidade que a gente tanto sonha. E é por isso que eu estou me candidatando a vereadora aqui em 2020 para lutar com coragem, que eu sei que precisa muito, custe o que custar, com muita resiliência, sem desanimar, para mudar essa realidade na cidade de São Paulo. Quando eu penso em família, eu penso na minha família. Eu penso no meu pai, na minha mãe, nos meus gatos, mas eu acredito que família é onde existe amor, é onde existe cuidado, é onde as pessoas, é a sua base. E as famílias são as mais diversas possíveis, as mais diversas. Tem família que é a mãe e o filho, que é o pai e uma tia, que é apenas 2, 3 ou milhares de pessoas. E para mim família é isso, para mim família é a base de tudo e acho que não é só para mim, mas para toda a nossa sociedade. Família é a base da nossa sociedade e um país tão diverso, tão plural quanto o Brasil tem que comportar todos os tipos de família. Nossa, que pergunta interessante, né? O que são amigos e parceiros, geralmente você pensa em uma diferença entre uma coisa e a outra. E pra mim, na minha cabeça, eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Mas talvez amigo seja aquela pessoa que você confia, que você tem afeto. E eu lembro das minhas amigas de infância. E parceiro, se fosse para diferenciar, eu penso nas pessoas que não são necessariamente as minhas amigas de infância, mas que estão comigo nas lutas no dia a dia, que estão comigo no trabalho, que estão me apoiando de alguma forma. Ou seja, na verdade, parceiro é um pouco amigo, amigo é um pouco parceiro também. Então eu acho que não dá muito para separar, acho que no mínimo dá essa diferençazinha entre um e outro. Eu espero para o futuro que de fato a nossa política mude muito nos próximos anos. Eu quero trabalhar para viver em um mundo mais justo e olhar para trás quando eu estiver mais velha e falar, valeu a pena. A gente conseguiu sim entregar um mundo melhor, um mundo mais justo, com menos desigualdade e mais oportunidade para as futuras gerações. E eu acredito que isso só vai acontecer quando a gente mudar de fato a política. E na verdade não sou só eu que acredito, tem estudos que falam. Por exemplo, para uma menina negra, da periferia, de uma família pobre, ter as mesmas oportunidades que um menino branco de uma família rica do centro da cidade de São Paulo, vão levar mais de 80 anos, se nada for feito. E por isso que a gente tem que ocupar a política aqui e agora para construir um amanhã mais justo para todos nós. Eu me considero uma ativista pelo combate às desigualdades, uma ativista pela igualdade social. E não tem uma resposta simples para um problema complexo como o das desigualdades. Por isso eu não tenho uma proposta, uma bandeira. Eu construí um programa de propostas, um programa com metas e ações. E eu não construí sozinha não. Eu ouvi milhares de pessoas nos últimos meses, durante a pandemia, maior parte delas online, de tudo quanto é canto da cidade, pessoas com diploma técnico, com diploma de realidade, que é o que falta muito hoje nos espaços políticos, para a gente dar uma resposta às desigualdades que a gente vive na pele aqui na cidade de São Paulo. E aí a gente criou o programa SER, para que todo mundo, independente do CEP, do gênero, da raça, da renda, da onde quer que venha, tenha acesso a boas oportunidades e possa ser o que quiser, tenha o mesmo ponto de partida. E o nosso programa SER foca em 3 pilares: saúde, educação e renda. Ou seja, são os pilares do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. E São Paulo tem, primeiro, uma grande desigualdade de renda, de seguida das desigualdades educacionais e também das desigualdades na qualidade de vida, no acesso à saúde.
E é para isso que a gente quer trabalhar. A gente quer que São Paulo entre, e aí essa mudança tem que começar agora, mas a gente tem que ter em mente que ela não é uma mudança para 4 anos. E isso é muito importante falar, porque a gente precisa de uma agenda de Estado, de uma agenda de políticas públicas de curto, médio e longo prazo para dar uma resposta para os nossos problemas. Se a gente fica fazendo a agenda de 4 em 4 anos, não dá para resolver tudo em 4 anos. E a gente tem que ser sincero e honesto e trabalhar para que nesses 4 anos, pelo menos, a gente consiga encaminhar problemas para serem resolvidos nos próximos 8, 12, 20 anos. Essa é a agenda. Então, a gente quer trabalhar para que São Paulo entre para aquela lista, que geralmente tem algumas cidades da Europa, do Canadá, da Austrália, mas nenhuma da América Latina. Que é aquela lista de cidades com melhor qualidade de vida do mundo para se viver. E São Paulo tem potencial para isso. E por isso que a gente tem que investir em saúde, que não é só atendimento básico. Também, atendimento básico precisa ter muito mais qualidade, menos filas, mas saúde também é falar de bem-estar, o que inclui mais mobilidade, mais áreas verdes de lazer públicas, mais equipamentos culturais nas periferias. Isso é falar de saúde também. Agora, a gente também, para avançar e chegar onde a gente quer chegar, tem que ter a melhor educação pública do mundo. Isso não é a luta de um partido, de uma ideologia ou de outra. Tem que ser de todo mundo. E para a educação pública ser a melhor, ela tem que ser integral. E integral não é só tempo integral e passar mais tempo na escola, mas é aprender na integralidade do ser humano. E você conseguir aprender a grade ali curricular, matemática, português, mas também ter aula de esportes, costura, oficina de teatro, clube do livro, clube de ciências, ou seja, que a escola, o aprendizado vai muito além apenas daqueles muros que separam a escola da comunidade. E que a escola não seja só uma escola que está na comunidade, mas que ela seja um centro de resolução dos problemas da comunidade e de construção coletiva. Um polo de desenvolvimento local da periferia de São Paulo para o mundo. E a gente pode e consegue trabalhar com isso, e a gente não precisa nem ir fora do Brasil. A gente pode pegar os exemplos das cidades de Pernambuco, umas cidades muito mais pobres que São Paulo e que deram um salto na educação em poucos anos com o trabalho em conjunto da população. E por fim, o nosso último pilar, renda. Não dá para falar que a gente vive na cidade mais rica da América Latina enquanto houver tanta pobreza entre a gente. A nossa meta para os próximos anos tem que ser acabar com a pobreza da cidade mais rica do país e da América Latina. E para isso, a gente tem que investir, criar um programa de fomento ao empreendedorismo, a geração de empregos focando nas periferias da cidade. A gente precisa descentralizar os centros urbanos e as ofertas de emprego, levando mais oportunidades para as pontas da cidade, para que a gente tenha mais desenvolvimento. Educação financeira, mentoria, dar oportunidade mesmo para quem quer criar oportunidades, para quem quer empreender, para quem quer fazer com que a nossa cidade seja rica de fato, rica em capital humano. E além disso, São Paulo também tem um potencial para ter um programa próprio de transferência de renda. Uma renda mínima, uma renda básica de cidadania. Para quem está numa situação de vulnerabilidade, abaixo da linha da pobreza. Quem está ganhando menos de R$420 mensais. São Paulo tem potência para ter a sua própria renda básica de transferência para que não exista pobreza na cidade mais rica. E é para isso que a gente vai trabalhar.